que você já tinha lido do Mia Couto? Eu li Terra Sonâmbula, que foi indicação sua também, que eu achei... Eu amo, né? Eu tenho uma frase aqui bonito. tatuada do Terra Sonâmbula, que ele fala do sonho, que pra mim é uma coisa muito forte, Sim. assim. Que ele fala, enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. E aí ele continua a frase falando, é pra isso que servem os caminhos, pra nos fazerem parentes do futuro. E o sonho que nos leva lá mesmo, né? Oi, esse é o segundo episódio do Clube do Livro do Põe na Estante. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar do livro Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do moçambicano Mia Couto. Inclusive, uma coisa muito legal é que ele gravou uma participação, uma breve participação para esse episódio do Põe na Estante. Vai falar um pouquinho sobre o livro aqui com a gente também. Hoje estão comigo o Renan Suquevices e a Belisa Rotondi. Bom, o livro é o seguinte, é a história do Mariano, ou do Marianinho. Ele foi criado na cidade, volta para a ilha de Luar do Chão, onde está a família dele, por causa do avô. O avô tá morto, mas não tá exatamente morto. Dizem que ele morreu, a família diz para ele que ele morreu e ele volta para a ilha de Luar do Chão, porque ele vai conduzir as cerimônias de enterro, funeral e o enterro do avô. Mas ele chega lá e o avô não tá exatamente morto. O Mia Couto usa uma imagem muito bonita, ele faz isso muito bem, né? Cria imagens com as palavras e ele cria a imagem de que o avô é um portador assintomático da vida. E nessa volta a Luar do Chão, o Mariano tem o mesmo nome do avô, inclusive, o avô também chama Mariano, ele é o neto preferido, tem uma relação aí com o avô ainda que distante. E o Mariano reencontra a família, reencontra familiares e vai resgatando várias histórias de família, vai resgatando várias coisas da ancestralidade. A ancestralidade é uma coisa muito forte nesse livro. Eu vou começar perguntando para o Renan por que ele escolheu esse livro, por quê? Foi o primeiro livro do Mia Couto que eu li. Quando eu passei na livraria e vi a capa e vi o título, me chamou muita atenção. Sabia da existência do Mia Couto, mas nunca tinha lido nada. E gostei muito do que eu li, tanto pelas imagens, como você falou, que ele cria, desenhos que ele faz com as palavras, e também pela história da família, né? Uma história de uma família que não existe, de um lugar que não existe, mas que é muito parecida com a minha família, com a sua família, com segredos, com coisas que a gente às vezes, quando é pequeno, não entende muito bem, vai crescendo, vai descobrindo esses segredos, essas histórias, e como a nossa família também às vezes deposita esperanças, sentimentos na gente, e me identifiquei um pouco com Mariano, acho que por isso eu gostei tanto do livro. B, o que você achou do livro? Eu achei muito... Você já tinha lido Mia Couto? Já, eu não tinha lido esse. E aí quando você me mandou, e o título até que você comentou que foi uma coisa que chamou sua atenção, chamou muito a minha também, e aí na mesma hora eu sabia que eu tinha que ler esse livro, que é Um Rio Chamado Tempo, né? Então, Uma Casa Chamada Terra, mas essa frase, Um Rio Chamado Tempo, ela constrói uma imagem muito bonita mesmo, de algo que está passando e não vai mais ser o mesmo e não volta mais. Então, enfim, essa relação, ele faz muito isso no livro, né? Nos livros no geral, mas trazer a natureza e as questões da nossa vida. O Mia Couto usa muito mesmo essas coisas, esses elementos da natureza. Inclusive, ele é biólogo, né? Então ele traz muito isso, esse repertório, ele traz muito também a nossa relação com o planeta, com o espaço. O espaço, inclusive, aqui é uma coisa muito importante. Ele tem uma relação, o Mariano tem uma relação com a casa muito orgânica. A casa tem um nome, Nyumbakaya, eu espero que eu esteja falando corretamente, mas é uma combinação, e ele diz que significa muito, porque Nyumba é a palavra nas línguas do norte para casa e Kaya para as línguas do sul. E aí ele diz que tem parentes do norte e do sul e, bom, a casa é um lugar de conciliação, né? Basicamente, esse lugar de encontro. Mesmo ao longe, já se nota que tinham mandado tirar o telhado da sala. É assim em caso de morte. O luto ordena que o céu se adentre nos compartimentos para a limpeza das cósmicas sujidades. A casa é um corpo, o teto é o que separa a cabeça dos altaneiros céus. Sobre mim se abate uma visão que muito se irá repetir. A casa levantando voo igual ao pássaro que Miserinha apontava na praia. E eu, olhando a velha moradia, a nossa Nyumbakaya, extinguindo-se nas alturas até não ser mais que nuvem entre nuvens. Desembarcamos do trator aos molhos. A grande casa está defronte a mim, desafiando-me como uma mulher. Uma vez mais, matrona e soberana, a Nyumbakaya se ergue de encontro ao tempo.
Seus antigos fantasmas estão agora acrescentados pelo espírito do falecido avô, e se confirma a verdade das palavras do velho Mariano. Eu teria residência, sim, mas casa seria aquela, única, indisputável. Eu acho que, dos outros livros que eu li, acho que esse é o livro que ele é menos político dos livros do Mia Couto. Ele, além de biólogo e escritor, ele é jornalista também, então ele está muito atento a tudo que está acontecendo. Claro que ele fala da colonização, claro que ele fala de conflitos, ele fala de guerra, mas eu acho que ele não fala tanto como em outros livros, mas ainda assim fala bastante. E acho que dessa coisa de fazer permanecer a raiz do país, né? Então, o idioma, a cultura, e acho que essa é a questão também que está no Mariano, né? De fazer essa cultura, que ele está tão distante, morando na cidade, não mais na ilha, de fazer essa cultura permanecer, mesmo estando distante. É até legal, o vídeo que o Mia Couto gravou pra gente, ele explica um pouco a proximidade, a relação dele com o Mariano, né? Os pontos de encontro dele com o Mariano. Este livro, este romance, eu escrevi-o sem saber que eu estava a falar da minha própria infância, de um avô que eu nunca conheci, porque os meus pais foram muito novos de Portugal para Moçambique, foram exilados, e falavam desse avô, do pai do meu pai, que era como se vivesse em minha casa. Por razão dessas histórias que eles me contavam, eu escutava os passos dele, escutava aquilo que não havia, não? E quando ele morreu, recebemos essa notícia e eu vi o meu pai pela primeira vez a chorar e fui consolá-lo e ele disse, não, ele não morreu, só morreu lá, aqui não morreu. E no fundo, como vocês poderão ver quando lerem este livro, há aqui um avô que fica neste limbo entre vida e morte e que me visita, e acho que foram esses passos de um avô que realmente eu tive, mas nunca vi, que me conduziram neste romance. O Mariano tem uma coisa muito forte, que é a missão que deram pra ele, que é meio que consertar Luar do Chão, né? Ele vai pra lá, encontra a família e a família o tempo todo cria uma expectativa de que não só ele diz, né, eu sou o cerimonialista do funeral do meu avô, mas mais do que isso, ele é a pessoa que vai arranjar tudo. E aí tem a ver com o que você dizia antes, porque ele, em algum momento tem um personagem do livro que explica, a gente precisa que seja você, porque tem que ser alguém que veio de fora agora, mas que já esteve dentro. Então ele é a pessoa que vem da cidade, mas que foi criado ali nas tradições, ele conhece as tradições. E as tradições aparecem com muita força também, né? Ele até usa, eu lembro de um trecho que eu estava pensando isso da casa, o quanto a casa, a natureza tão muito de igual, né? Para as pessoas, assim, eu sinto que é dado o mesmo peso, a mesma importância. E tem um trecho que ele fala que as pessoas não batem a porta, porque elas não invadem o espaço, então elas não chegam até a porta de uma casa, né? Sem essa permissão. Elas ficam... Bater na porta já entrar, isso, né? porque já é entrar. Então isso também mostra muito... Isso é informação da cultura, né? E aí você vê que para ele isso é muito interiorizado, já está interiorizado porque ele viveu ali, né? Então não são descobertas que ele faz, né? Eu entendi que ele faz descobertas das histórias familiares, mas aquela cultura, aquilo já tá, é ele, né? Ele é aquele lugar, de fato. Ele só ficou um tempo afastado, mas ele volta e ele pertence àquele lugar, né? Não senti que foi uma conexão para ele pertencer novamente. Ele sempre pertenceu, né? A morte é como um umbigo. O quanto nela existe é a sua cicatriz, a lembrança de uma anterior existência. A bordo do barco que me leva à ilha de Luar do Chão, não é senão a morte que me vai ditando suas ordens. Por motivo de falecimento, abandono a cidade e faço a viagem. Vou ao enterro de meu avô dito Mariano. Você sabe que essa coisa da história de Moçambique que você tinha falado, lembrei de uma outra passagem, que essa esperança que eles depositam, que a família deposita no Mariano para a reconstrução da ilha, e é também, acho que um sentimento de frustração da família, das pessoas que vivem em Luar do Chão, do período depois da colonização. Que o país está liberto, acredito que já tenha terminado a guerra civil em Moçambique, mas ainda assim as coisas não vão bem, a ilha não está bem. Então, em alguém eles precisam depositar essa esperança de mudança. Acabou a colonização, acabou a guerra, mas as coisas não progrediram tanto assim. A terra pode amolecer por força do amor, só se o amor for uma chuva que nos molha a alma por dentro. Mas você não devia meter a palavra em um pensamento desses. Porque isso é ideia de bicho, meu filho. Só o bicho sabe que não há chuvas diferentes e variadas. A chuva é só uma.
É sempre a mesma chuva, apenas interrompida de quando em quando. A terra, assim fechada, é assunto que lhe escapa a si, aos bichos, aos vivos, porque não tem causa de suceder, só tem motivo de acontecer. Essa terra começou a morrer no momento em que começamos a querer ser outros, de outra existência, de outro lugar. Luar do Chão morreu quando os que a governam deixaram-a de amar. Né? Moçambique foi uma colônia portuguesa, Até 75. conseguiu a independência só em 75, mas antes disso foram 10 anos de guerra civil para conseguir essa independência. A guerra foi de 64 a 74 e aí foi um ano de negociações até que se obtivesse a independência de Moçambique em 75. E isso sempre aparece nos livros dele, essa coisa da colonização, o que os portugueses, né, o branco... Mas tem uma crítica ao progresso também, né? Que é a figura daquele tio, né? Que tá o tempo inteiro tentando... Os nomes são maravilhosos. Rentabilizar o lugar, né? Então, transformar o lugar num outro Ele é espaço, político, então... ele tem carro, ele já desapegou totalmente de Luar do Chão. Ele mais do que o Mariano, ele é uma pessoa totalmente fora. Você falou do tio, eu lembrei o nome dele, o Tímio. Os nomes são muito representativos, né? O Mariano, ele é filho do fulano, que é um nome maravilhoso, porque o pai dele nunca foi pai dele. O pai dele nunca praticou a paternidade. E aí ele é filho do fulano. E da Maria Vilhosa, que morreu em circunstâncias misteriosas, ninguém fala muito disso, ninguém fala como ela morreu, né? Uma coisa meio tabu. Total místico. A anônima carta me atirava para um assunto que em mim nunca teve resolução. Meu velhote fulano Malta, segundo filho de dito Mariano. Que sabia eu dele? Era mais o adivinhado que o confirmado. Em miúdo, tinha sido sacristão. Padre Nunes, um sacerdote português, dele ganhara amizade. Contudo, um dia meu pai bebeu o vinho que se guardava por trás do altar. Quando acendia as velas no altar, acabou pegando fogo à igreja. Aquelas chamas se fixaram na lembrança dele, como se fossem labaredas dos infernos. Aos poucos se foi afastando das obrigações religiosas. Nunes ainda o tentou dissuadir, nunca mais raspou o joelho pelo chão. O padre ainda insistiu. Qual a valia dessa devoção? Se a pedra é pontuda, você já não ajoelha? Ninguém nunca me contou como ele e minha mãe se conheceram. Era assunto interdito em nossa casa. Como também era proibido falar-se no modo como a mãe veio a falecer. Que se tinha afogado, isso sabia-se vagamente. Ele tá ali permeado pela morte, ou não morte, do avô. Ele fica nessa de o avô morreu ou não morreu, e eles o tempo todo estão falando sobre a morte, como a morte paira sobre a ilha, como a morte aparece de um jeito ou de outro, nas tradições mesmo, né? E de como ela pode ou não ser permitida pela natureza, né? O rio, a terra e a própria casa. Né? Sim. Não, o coveiro tem um papel muito importante, né? O coveiro é um personagem maravilhoso. O coveiro é incrível. O coveiro, inclusive, é o dono o autor, não é dono, né? Porque as palavras não têm dono, mas é o autor de uma das frases mais bonitas do livro, né? É a frase mais bonita, pelo menos para mim, que abre um dos capítulos que eu estou tentando achar e eu não consegui, que o bom do caminho é haver volta, para ida sem vinda basta o tempo. É muito bonito. Quando ele vai descobrindo as coisas da família, ele vai entendendo o que tem nele de cada um, o que ele carrega, né, de cada um daquela família. Eu fiquei imaginando, na verdade, uma grande sessão de terapia que ele vai precisar depois que ele voltasse. É exatamente isso. Não é? Inclusive, o ponto da ancestralidade, acho que foi uma das coisas que mais me conectou com o livro, assim. Então, que eu tenho refletido muito sobre ancestralidade na minha vida, mas não ancestralidade de pessoas que eu conheci, que morreram e que eu tenho memória, mas pessoas que eu não sei nem quem são. Então, parentes muito distantes e que energeticamente, espiritualmente, enfim, em vários âmbitos, têm um impacto em quem nós somos hoje, no lugar que a gente ocupa na nossa história, na história da família, na história, enfim, seja mais amplo, né, no mundo. Ainda bem que chegou, Mariano. Você vai enfrentar desafios maiores que as suas forças. Aprenderá como se diz aqui. Cada homem é todos os outros. Esses outros não são apenas os viventes. São também os já transferidos, os nossos mortos. Os vivos são vozes. Os outros são ecos. Você está entrando em sua casa. Deixe que a casa vá entrando dentro de si. É como ele vai entendendo os afetos, né?
assim, os afetos que já estão construídos e os que ele vai construir também a partir dali. E é como se ele fosse curando, né? Então, não sei se é spoiler, mas é como se ele fosse... Desculpa se for. É como ele vai curando isso, né? Porque as pessoas vão se resolvendo ali, as histórias vão se encerrando, né? Então, relações ciclos vão se fechando. Acho que é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. O livro me lembrou um pouco, em alguns momentos, 100 Anos de Solidão. Porque tem uma coisa da casa muito forte, da árvore genealógica muito forte, né? De uma árvore mesmo muito forte. E mais do que isso, acontecem umas coisas mágicas, umas coisas que você não tem uma explicação racional para o que acontece, né? Eu vi muita gente comparando o Mia Couto com o Gabriel Garcia Marques. Inclusive um conto do Gabriel Garcia Marques chamado Um Homem Muito Velho com umas asas muito grandes. Ou umas asas enormes, alguma coisa assim. Não sei se vocês já leram. Não. É de uma casa onde não para de chover. Há meses, tem chovido muito. E aí uma família, eles estão numa casa e tem um pátio, né, um quintal. E eles se dão conta de que no fundo desse quintal eles conseguem ouvir um gemido de um senhor muito velho com umas asas muito grandes que estava junto com as galinhas num canto. E eu lembrei muito desse conto, assim. Porque tem muito disso, né? Coisas que não fazem muito sentido, que não são reais, mas que tem uma questão muito forte na casa e na família de resolver questões dessas pessoas e como elas lidam, que caminho elas tomam a partir desse acontecimento, né? Ou da morte do avô, ou da aparição desse ser sobrenatural. Que aqui muitas das coisas são explicadas pelas crenças e tradições, né? Então até essa coisa da chuva, nos 100 Anos de Solidão chovia também, em Macondo chovia, e aqui chove também, e tem um momento que chove mais e um momento que chove menos, de acordo com o que está acontecendo e com a energia que cada um está fazendo circular ali em Luar do Chão, né? É o que eu fiquei pensando nesse ponto, até tem um trecho que eu selecionei aqui, a unicidade, né? Então esse conceito de unicidade ele ficou também muito forte para mim. Tem um trecho que ele fala que somos os outros, né? E os outros são a gente. E é isso também um pouco. Então não tem muito como a gente diferenciar. Eu fui sentindo isso quando eu fui lendo. O que está acontecendo com a gente reverbera na natureza, porque no fundo é uma coisa só, né? Então não tem muito como a natureza ali, nós aqui, a chuva, a nossa história aqui, o rio, é uma coisa só. Fomos pela cidade. Ele um pouco à frente, com seu andar empinado, mas tropeçando de salamaleques. Sempre foi assim. Ao mínimo pretexto, a abstinência se dobrava, fazendo vênia no torto e no direito. Não é respeito não, explicava ele. É que em todo lado, mesmo no invisível, há uma porta. Longe ou perto, não somos donos, mas simples convidados. A vida, por respeito, requer constante licença. Agora, teve alguma coisa do livro que você não gostou? Vou falar, então. Fala. Não sei se eu vou polemizar aqui, mas eu achei... me incomodou um pouco, mas começou a me incomodar mais pro final, assim. No começo, no meio, não tinha percebido ainda. Mas me incomodou que diversas mulheres beirava obsessão por esse avô. E, enfim, me incomodou. Pega mesmo. Acho que é um incômodo do livro, mas eu achei real. É uma situação incômoda. Teve alguma coisa que te incomodou? Eu acho que em alguns momentos, neste livro, principalmente nessas frases que ele abre os capítulos, ele vai quase no limite ali de ser piegas. Mas alguma coisa puxa assim, fala, não, Mia, não vai. Mas eu acho que mais para os outros, sabe? Quando eu lendo sozinho, eu acho que faz total sentido, as frases são lindas, mas não sei se para contar para alguém, ler para alguém, postar no Facebook, talvez eu ficasse um pouco constrangido. Mas isso é porque ele é piegas ou porque não a acho gente que ele é piegas, pelo amor de Deus. Não. Eu adoro Mia Couto. Não é piegas. Mas o que eu quero dizer é, isso é porque ele chega perto da pieguice ou porque nas nossas relações a gente não está acostumado a compartilhar esse nível de intimidade emocional? Não, é por causa das nossas relações. Porque eu disse, lendo sozinho, eu acho incrível. Tipo, faz total sentido, lindo, choro. Mas para contar para alguém, compartilhar com alguém, seja como, por onde for, aí eu acho que é um problema meu, né? Não é do Mia. Tá bom. Então chegamos a essa conclusão que o problema não é meu. Perfeito, não tem nenhum problema. Inclusive teve um trecho, eu chorei quando ele faz esse resgate com o pai dele, né? E aí, porque o livro é muito isso também, né? O livro, enfim,
quando ele conversa com a gente no momento em que a gente tá, né? E eu tô... Enfim, momentos parecidos. Eu chorei no ônibus. Enfim, então não tem nada de errado com minha cor, desculpa. Mas eu chorei no ônibus, eu tava lendo aquele trecho dele, do pai dele, e falei, meu, isso aqui é muito... E é simples, mas não é simples. E as palavras que ele vai escolhendo, ele vai aprofundando na relação enfim, é bonito demais. Esse livro é bonito demais. Eu tenho 2 até, porque eu precisei comprar 2. Então, enfim, alguém vai ganhar esse livro, porque eu quero que todo mundo leia esse livro, ele é incrível. Ele é incrível mesmo, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do Mia Couto. Essa é a capa nova, tem outro, que o Renan tem a capa antiga dele. E meu autografado, desculpa. Sorry. Que legal. Bom, ela tem uma gravação, enfim. Eu não tenho nada, é isso. Bom, recomendamos a leitura de Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. É um dos livros mais bonitos que eu já li, inclusive visualmente. Sabe aqueles livros em que o tempo todo você vai criando imagens na cabeça? E foi isso que aconteceu, assim, eu fui criando imagens de tudo que ele falava, ele cria imagens belíssimas e às vezes ele faz um arranjo de palavras que você fala assim, meu Deus, como é que ele disse um negócio tão simples de um jeito tão bonito, né? Enfim, recomendamos? Muito, 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 muito. Foi o primeiro livro que eu li, me apaixonei e li todos os outros. Recomendamos? Sim, muito. Queria agradecer a presença de vocês e agradecer a sua também. Até o próximo episódio do Clube do Livro do Põe na Estante. Se você quiser entrar lá no Põe na Estante, põenastante.com.br, tem uma abinha chamada Clube do Livro. E aí a gente sempre posta lá qual vai ser o próximo. Então você consegue se adiantar, de repente quiser ler junto com a gente para quando assistir comentar, pode ler, participar do próximo Clube do Livro do Põe na Estante, tá bom? Até a próxima. Tchau. Eu tenho uma experiência de chorar no ônibus com um livro chamado Uma Vida Pequena. Chorei horrores e eu tenho uma amiga, Marina, ela chorou nível, uma pessoa cedeu o lugar pra ela. Tipo assim, acho que você tá precisando dar uma sentada.